Olá, boa noite. É com aquela alegria e com a emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio aqui da Rádio Tupãssi está com aquela super competência do nosso amigo Sidney Coeixon. Na transmissão pelas plataformas digitais está com a responsabilidade do nosso técnico de TI, Cláudio Leão. A apresentação, esse amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 20... Hoje, terça-feira, dia 21 de novembro de 2023. Temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 27 graus. Terceiro Milênio hoje traz como tema o livro Jesus e Nós. Este livro que foi psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Bezerra de Menezes. Estaremos falando sobre este livro, o que nos fala este livro, qual a mensagem que ele nos diz, quais são também os apontamentos e muitas coisas que envolvem esta lindíssima e bela obra sobre Jesus e Nós. E quem estará falando sobre esta belíssima obra, hoje aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga, a palestrante espírita, Fernanda Farias. A gente faz aquele convite também a você, amigo e amigo ouvinte, que é aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi e aqueles que puderem nos assistir ao vivo e a cores pela página do Terceiro Milênio no Facebook. Só acessar a nossa página Terceiro Milênio lá no Facebook que você estará assistindo esta interessante e belíssima entrevista sobre o livro Jesus e Nós. E o programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupãssi.com.br. Jesus e Nós, este é o tema que nós teremos, a partir de agora, estaremos conversando. E antes de passar e dar uma boa noite à nossa convidada, vamos dar uma boa noite à nossa amiga Sirlene Maciel, que é uma também das nossas entrevistadoras aqui do programa Terceiro Milênio. Sirlene, seja bem-vinda. Obrigada, Madeira. Então, quero dar aqui uma boa noite, né, aos nossos amigos e amigas ouvintes que estão aqui nas ondas, né, da Rádio Tupãssi e também pelo Facebook do Terceiro Milênio. Então, boa noite a todos. É uma alegria muito grande, como diz o amigo Madeira, estar aqui novamente. Verdade, Sirlene, hoje aqui junto conosco temos a grata e bela presença e iluminada presença da nossa amiga Fernanda Farias. Dá uma boa noite para a Fernanda. Fernanda, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, Fernanda, estar aqui junto conosco. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes, né, e aqueles que estão nos assistindo também através do Facebook. É com imenso prazer estar aqui para vir falar dessa grande obra que é Jesus e Nós. É verdade, uma grande obra. Fala sobre esse livro. Então, para dar início a falar dessa obra, Fernanda, eu te pergunto, o livro de autoria do espírito Bezerra de Menezes e psicografia do Divaldo Pereira Franco, que é Jesus e Nós, qual é o conteúdo deste livro? Que é uma belíssima obra, mas qual é o conteúdo? O conteúdo de Jesus e Nós são mensagens, né, psicografadas pelo Divaldo Pereira Franco, e outras são as psicofonia dele quando ele recebia o Dr. Bezerra de Menezes nas reuniões da Federação Espírita Brasileira. Então, quando eu li esse livro, eu achei muito interessante, porque ele nos chama a atenção, como todos os outros, ao aspecto da questão da regeneração, que a importância das mensagens que ele coloca de nós termos que ser sim, sim, não, não. Há muito tempo Cristo já nos falava disso, né? Jesus nos falava disso. Então ele vem relembrar através dessas mensagens, são várias mensagens da psicografia e psicofonia, e psicofonia do Dr. Bezerra de Menezes. E que também eu achei importante porque neste livro
Dr. Bezerra de Menezes comunicou ao Divaldo Pereira Franco, isso está nos Momentos Evangélicos do dia 2 de setembro de 2023, na Mansão do Caminho, em que ele fala que esse livro é o último livro que Dr. Bezerra de Menezes, né, ditou para Divaldo Pereira Franco através da psicografia. Então, livros terão os antigos, que já tem através da psicografia de Divaldo do espírito do Dr. Bezerra de Menezes, e que esse seria o último. Então eu acho que ele se tornou muito importante, porque é de nos perguntarmos, né, o porquê que seria o último, né? Então, claro que a gente sabe que as condições e a idade do Divaldo já é bem avançada. Ele está com 96 anos, com algumas doenças do corpo físico, como ele diz, mas não do espírito. Então, eu achei muito importante, porque aí também eles traçam um paralelo de como conhecer o Dr. Bezerra, de como ele nos mostra que tanto o Dr. Bezerra como ele está encarnado, mas quando o Dr. Bezerra estava encarnado, ele nos mostra que nós todos temos uma certa fragilidade. E que aquilo que Dr. Bezerra alcançou e que Divaldo também, através das suas palestras, dos seus livros, através dos espíritos psicografam através dele, o quanto a gente tem condições de um dia também atingir esse patamar, como dizia o Cristo, né? Que nós temos todas as condições de evoluir. Então parece às vezes que eles estão muito distantes e não estão tão distantes assim, porque em momentos da vida deles também eles tiveram que ser chamados à missão, né? Não foi que eles acordaram e já estão perfeitos, já vou estar palestrando, já vou estar fazendo isso e aquilo. E em alguns momentos dos nossos relatos nós vamos ver esses dois, o espírito do Dr. Bezerra como o do Divaldo, que ambos em suas vidas tiveram momentos de dúvidas, inclusive Bezerra de Menezes me surpreendeu que ele não era espírita, ele era católico, né? Com o passar do tempo foi que ele passou a ser espírita. O Divaldo a mesma coisa. Então eles têm muito em comum, inclusive a fragilidade. No momento em que Divaldo estava mais frágil, é quando ele se apresenta ao Divaldo, né? Que nós vamos ver logo adiante, é que ele mostra o carinho, a necessidade da fraqueza que Divaldo teve e que isso não diminuía o valor que ele tinha para a doutrina espírita. Então eu achei assim muito importante essa questão de aprendizado, né? Porque quando novo também Divaldo teve seus rompantes às vezes de vaidade, achou que podia, como muitas vezes nós achamos, né? E aí nós caímos do cavalo e já desistimos da doutrina, não é para mim. Então eles vêm mostrar que durante o percurso de vida deles não foi também muito fácil. Para chegar onde eles chegaram, principalmente o Dr. Bezerra de Menezes, teve uma grande batalha, um grande conhecimento, uma grande abnegação, renúncia. Então esse livro se tornou muito importante nesse aspecto. É importante isso, né, Fernanda? Até para a gente entender que eles são seres humanos. Sim. Passaram também por dificuldades, passaram também por provações, não tiveram facilidades. Não tiveram mesmo. Pelo contrário, eles tiveram muitos sofrimentos de doença, como todo mundo, de situações financeiras, mas a fé falou mais alto. Perfeito. Sirlene. Fernanda, no dia do lançamento, que foi em 2 de setembro de 2023, o que ocorreu com o Divaldo Franco antes do lançamento? Na verdade, o Divaldo estava internado porque ele estava fazendo uns exames de check-up, né? Então ele fez vários exames, mas nem todos saiu o resultado. E aí ele pede ao diretor do hospital, o diretor-chefe, para que dê alta para ele. E o diretor-chefe ficou assim, né? Mas como? Não saiu o resultado? Como é que o senhor vai querer que eu lhe libere? Sendo que, se a pessoa se responsabiliza por si próprio, eles são obrigados a dar. Não tem o que impeça. Mas aí ele ponderou com ele, mas como? O senhor se acha, assim, muito suficiente, coisa e tal, dizer para ele, assim, achando que ele, né, que eu sou espírita, diz o Divaldo para ele, tá, mas e daí?
o espiritismo é uma doutrina que cura? E o Divaldo responde que sim, que essa doutrina nos cura. É verdade? O cara ainda pergunta para ele. Mas se você adoece, se você está aqui, é porque você adoece, mas a doutrina espírita nos cura. E então ele fica refletindo sobre por que a doutrina espírita nos cura. Aí o médico, aí ele diz para o médico que periodicamente nós temos duas naturezas. A natureza física, que é aquela que o corpo necessita de check-up, de transplante, de tudo que relacionado à saúde do corpo, porque o Espiritismo nos diz cuidai do corpo e cuidai do espírito. E ele fala mais, essa é a de natureza física, mas a de natureza psíquica, né, que ele quis falar da questão do pensamento que reflete no nosso corpo físico, ele diz que às vezes as pessoas necessitam procurar um terapeuta, fazer psiquiatras, fazer tratamento, mas que tem outras que encontram a terapia do Jesus, que é o caso dele. Ele trata o corpo sim, mas os casos de tristezas, problemas emocionais que surgiram no decorrer da sua vida, ele tratava com um terapeuta chamado Jesus, vindo reforçar a importância de nós fazermos o tratamento psíquico, mas ao mesmo tempo nós termos uma religião, independente de qual for, para que possa tratar essa questão também emocional com o terapeuta Jesus. E ele diz que uma vez que ele escolheu o espiritismo, então ele era o terapeuta psíquico dele, era que o médico ia cuidar do corpo dele e que o terapeuta que ia cuidar do espírito dele era Jesus. E ele cita mais, né? Aí o doutor pergunta para ele, mas você crê honestamente? Ele diz, creio. Essa é uma doutrina de vivência, inclusive psíquica. Ele fala que constitui um recurso para libertar o indivíduo dos transtornos da atualidade. Que além do tratamento psíquico, muitas vezes tu precisa, para não reincidir ou te consolar, tu precisa de uma religiosidade, independente do que for. E que no caso dele era o espiritismo. Que no caso do médico fosse o que ele quisesse ser. Claro. Aí ele já estava até ficando chateado, porque o médico não queria assinar alta. Então, Divaldo conta para ele que ele tinha o pai, né? E que o pai conversou com ele. O médico aí mesmo, né? Cético, não acreditava nessas coisas, então ele diz que o pai dele falou para o Divaldo, lá no hospital, que o filho dele tinha um grande sonho de ser médico, mas que ele rodara em 4 vestibulares, porque ele ficava nervoso, não que ele não estudasse, ele estudou muito para o primeiro, ele rodou no segundo também, no terceiro também, ele rodou, no quarto também, então já estava querendo desistir, aí o pai dele já era falecido, e aí diz que visitava ele não se dava conta, mas sempre vinha no pensamento, e o pai disse para o Divaldo que era a intuição do pai para que ele não desistisse do seu sonho, porque o problema dele era psíquico, vamos dizer assim, era emocional, que ele não conseguia, ficava nervoso e errava tudo, não é que não soubesse. Então ele disse, bom, pela memória do meu pai, que tanto disse para mim, me estimulou a não desistir, eu vou tentar de novo. Mas só que dessa vez ele tentou e ele foi de sangue doce. Tipo assim, não estudou, não, ele foi assim com a certeza de que estaria derrotado. Ou seja, ele, se eu passar, eu sei que não vou passar. Então ele se acalmou e acabou passando. Então, o Divaldo coloca isso, né? E aí também ele não quer dar alta pro Divaldo porque ele quer saber mais coisa. Aí ele fala sobre essa questão da mediunidade. Ele ficou assim, ué, mas como é que ele sabe do meu pai? Né? Aí o Divaldo falou. Sabe do pai e dos pormenores, e né? Dos pormenores, só o pai sabe, ele sabia, porque ele nunca contou para ninguém que tinha feito tantos vestibulares tentando a medicina. Só quem o conhecesse de perto que saberia. Então ele queria saber sobre a mediunidade, porque a maioria das vezes, antigamente, a mediunidade estava ligado à superstição, à feitiçaria. E aí o Divaldo explica que era uma ignorância popular. Isso era uma ignorância popular, principalmente na época dos escravos, que tinham eles achavam que era uma ignorância dos escravos, a própria religiosidade deles, que era
Ai, meu Deus, agora eu esqueci. A religiosidade dos escravos era... As afros, né? As africanas. Então, ele diz que isso era uma ignorância. E já há muito tempo antes do Cristo, no século XVII, antes de Jesus, já se debatia na filosofia da Grécia o que era a vida. Ficavam os filósofos loqueando lá, querendo saber o que é a vida, por que se morre, e qual o fundamento principal da vida. Para que essas coisas existiam, os filósofos na Grécia nesse século? E isso foi antes de Jesus, século XVII, antes de Jesus. Porque eles não conseguiam encontrar a resposta, até que depois veio a psicologia, né? E começou, não a psicologia atual, mas a filosofia se unindo à psicologia, começou então a revelar os tais fenômenos que nós conhecemos de antigamente, que é praticado pelos egípcios e tudo mais, que era a questão da mediunidade. Então o doutor estava muito interessado e o Divaldo já estava apavorado, né? Porque ele tinha que lançar o livro. E aí ele diz que, para ele, que é uma doutrina, que a doutrina espírita nasceu dos fatos científicos. Não nasceu porque uma religião quis, ou porque outra quis, ou porque a outra nega, porque a outra... Ele tem embasamento científico. E por isso que aquilo que ele estava dizendo ao médico do pai dele tinha um embasamento científico. Que o pai dele, através do psiquismo, que ele não quis dizer mediunidade, do Divaldo, falou tudo aquilo para ele. Isso que o Divaldo não falou para ele, que viu o pai. Né? Que senão aí é capaz de morrer. E aí ele diz que ele mesmo, ele aprendeu a se amar, o Divaldo, depois de velho, porque antes ele ainda se preocupava com os conflitos do dia a dia, com os problemas do dia a dia, de como a sociedade nos empurra goela abaixo um modelo que não existe, que não é o melhor para o espírito, né? Então, ele dizendo isso tudo para o médico, vocês imaginam. Então, que cada vez mais ele mergulha no espiritismo, né? O Divaldo. Cada vez mais ele foi procurando a doutrina. É isso, né? Então, aí o médico liberou ele. Depois de tantas falas, liberou ele. Mas ele plantou a sementinha, né? Imagina só, se plantou. Aí ele estava contando também, né, nesse feito, assim, ele contou para o médico que estava no sepultamento de um amigo que pediu para que ele fizesse a prece. E que ele fez essa prece. Aí diz que apareceu um espírito que quando ele terminasse ali o sepultamento, que o acompanhasse ali no cemitério. E o Divaldo, então terminou o sepultamento, todo mundo foi embora e o Divaldo acompanhou ele. E ele leva ele num mausoléu luxuoso. E mostra para o Divaldo que ali, que ele está enterrado, é um médico famoso, né, da universidade, e que quando ele chegou lá do outro lado, que ele ficou assim, voltou lá, depois de um tempo, né, ele voltou lá e se apavorou com que tinha a homenagem que fizeram a ele. E que era preferível que tivesse feito mais uma sala, e até botasse o nome dele, já que queria homenagear, para atendimento de pessoas carentes, que é onde ele atendia, fazia cirurgias gratuitas e tudo mais. E tu vê, Divaldo, qual é o valor que as pessoas dão às coisas. Né? E hoje eu nada contra, mas eu me lembrei de uma cantora americana, acho que é americana, que está aqui no Brasil, e que deu os maiores problemas, inclusive até com morte. Quer dizer, as pessoas ficaram ensandecidas, enlouquecidas, né? As pessoas que foram lá e as pessoas que fizeram tudo, aqui não está uma crítica, mas quantas questões dos valores. Queriam ver, perderam vida, porque não tinha condições, o estádio, nada, o lugar, nada de shows. Eu acho que a gente deve ir. Muito calor no Rio de Janeiro. E as condições, não tinha condições sanitárias, vamos dizer assim, para receber aquela população, aquelas pessoas 3, 4 dias numa fila. Tu imagina? Então eu fiquei pensando, quando eu estava falando do tema hoje, o que é as reais necessidades que esse médico em 1955 falou. Quais são os nossos valores que nós estamos transmitindo? Quais as reais necessidades que ele tinha daquele mausoléu? Que ficou só os ossos dele lá, como ele disse. Enquanto que lá onde ele trabalhava, onde ele dedicou a vida toda, ele preferia que tivesse usado o dinheiro daquele mausoléu
para um fim mais justo. Porque onde botasse o corpo dele nem interessava. E não precisava daquilo, enquanto que as pessoas precisavam. Então ele diz para o Divaldo, até quando será que nós vamos inverter os valores? E eu me lembrei desse caso, né? Porque muita gente pagou horrores de dinheiro, falaram até que veio pessoal da Venezuela, Bolívia, e aí trocaram por causa do calor, dos acidentes, as pessoas voltaram com uma mão na frente e a outra atrás e não viram o show. Claro que vai ter processo, não tem que indenizar aí, uma série de coisas. Mas eu fico pensando os valores que nós estamos passando para os nossos filhos, nossos netos, para a juventude. Tipo nada, eu acho que tem mais aqui ver show, eu vou, mas assim, ó, o despreparo que foi isso, foram para um lugar com muito calor, com muito tudo, era de alguém passar mal, né? O calor está exacerbado no Rio de Janeiro e em outros lugares. Então, onde é que estão os nossos valores morais? E a valorização da vida, né? Porque não deixaram aquele povo todo entrar com garrafas de água. Tinha que comprar lá. Pior ainda, não tinha nem onde vender. E eles não tinham como vender para todo mundo também. Não tinha... Eu até me lembro uma vez que eu fui na festa da uva, o calor era tão intenso que por fim não tinha mais água para comprar. Eu me lembrei agora quando tu falou. Claro, eles não esperavam que fosse tanta gente, mas tinham que esperar. Melhor que sobre que falte. E o calor dentro do estádio, com aquela aglomeração de pessoas, ficou maior. Tá? Ficou na base de quase 65 graus. Não, e as placas de metal também, diz que queimou pessoas. Né? Então, assim, uma coisa que quente, muito triste. Pro despreparo de quem preparou isso aí e também as pessoas não se darem conta que poderia acontecer uma tragédia dessas mesmo, porque é um lugar que não estava apropriado e o tempo não estava apropriado, né? Muito calor. Mas teve gente que... Né? Como diz a nossa convidada Fernanda Farias, não vai que nenhuma crítica, mas uma reflexão. Uma reflexão. Dos nossos valores morais. Fernanda, que fato, voltando para o nosso tema central, o livro Jesus e Nós, que fato ocorreu com Divaldo Franco por ocasião em que foi fazer uma palestra pública com temas científicos? O que ocorreu com Divaldo nessa ocasião que foi fazer uma palestra com esse tema científico? Na verdade, ele conta, né, que esse espírito que ele do médico, esse que ele viu do sepultamento, ele começou a trabalhar com esse espírito, porque ele tinha uma verdadeira vontade de fazer uma palestra científica, né? Porque a doutrina espírita é científica, mas ele não tinha ainda um grande preparo. Tanto que o médico colocou na frente dele 2 copos, que tu olhava que nem essa garrafinha aqui, os 2 pareciam água. Então, um era H2O, que era água, e o outro era H2OS4, veneno. Era um ácido, que se tu tomasse morria na hora. Então, aí ele então disse para ele, não, para você fazer isso, você vai ter que se preparar. Então ele se propôs a todas as terças-feiras, a 1h da madrugada, dar umas aulas para o Divaldo. Então ele diz que naquela época não existia slides, porque era quando ele era mais novo, e que aquilo passava como se fosse os slides agora, um filme em que ele lia, em que ele aprendia as coisas. Bom, aí ele achou, né, que sabia. Ele disse para ele, tu tem que aprender as técnicas de como essas coisas funcionam, até identificar o que é possível e não é possível. E ele estava ali ouvindo, estudando, né, que tinha que saber como é que ele ia fazer a comunicação na fisiologia. E aí ele recebe, através de São Paulo, um convite para ir a São Paulo na USP. Universidade de São Paulo, famosa naquela época, para fazer o tema científico, até que um dia chegou, né? Ele era moço, proferia conferências, né? E ele estava assim entusiasmadíssimo, porque ele foi falar para estudantes, imagina. E que quem entrava no portão da USP já estava assim, famoso, né? Porque na época era famosa a Universidade de São Paulo, eu acho que talvez tinham poucas. E ele então estava se sentindo o tal. E aí o espírito perguntou para ele, estás preparado? Ele olhou e disse, estou bem preparado. E aí ele disse, você não vai falar sobre o
educacionismo, nem o criacionismo. Você vai falar sobre transformismo. E ele olhou e você está pronto? Tô. E o Divaldo para com ele, com os botões dele. Não tô. Ele não estava preparado para aquele tema, mas o que aconteceu? O espírito não ia deixar aquela população que estava ali na mão. Então, ele começou a passar para ele. Então, ele lia, diz que às vezes o espírito passava mais rápido, mais calmo, e ele mudava a tonalidade de voz, porque ele não estava enganjado bem ali naquela parte do transformismo. Aí ele pegou e disse que lia, coisa e tal, estava tudo muito bem. Aí ele disse que todo mundo estava gostando, que fazia assim com os ombros, né, porque estavam gostando. Sacudia uns ombros porque os universitários, ele estava agradando os universitários. Aí ele estava se achando o máximo. E aí daqui a um pouco ele foi ter que dizer o nome de um alemão que fazia parte dessas palestras que ele estava fazendo, e o alemão tinha 9 nomes. Em alemão, imagina. 9 nomes. E aí bateu o desespero e ele disse, agora é bom, mas vamos tentar. Aí ele foi lendo. Aí daqui a um pouco ele leu errado, que não era aquilo, o nome não era aquele. Aí o espírito voltou e soletrou no ouvido dele, porque não bastava ler. Quando tu vai pronunciar uma palavra que tu não entende alemão, tu não ia ler alemão. Então ele pegou assim como eu dizia, vamos dizer assim, francês, eu vou lá e disse francês, mas não quer dizer que fosse francês, claro. A palavra era alemão. E aí ele soprou letra por letra para ele, aí ele acertou o nome. Mas antes de ele soletrar, ele ouviu o espírito dizendo, burro! Chamou o Divaldo de burro. Aí o que ele ficou? Né? Triste. Mas mesmo assim ele foi aprovado, porque os caras faziam assim, que ele disse o nome do alemão agora corretamente, mas o cara teve que soletrar letra por letra no ouvido dele para ele saber. Ou seja, os espíritos nos dão chance, né? Para não dizer que quando a gente diz na casa espírita, fulano espera para isso. Eu tive um caso assim, um rapazinho que já tinha sido evangelizando da Bia, no Fabiano, a mãe era espírita, assim, uma série de coisas. Eu não via há muito tempo, ele entrou lá para a casa espírita, começou a estudar e queria assistir a mediúnica. Bia, minha filha. Queria porque queria ir na mediúnica. E só eu trancando os pés. Porque aí vinha o Mário. Aí vinha o Mário, meu esposo. Aí vinha um outro que era responsável. Eu digo, olha, eu acho cedo. Bom, mas vamos. Não deu outro. Ele assistiu um dia e não veio nunca mais. Por quê? Porque ele ainda não estava preparado para aquilo ali. Então, às vezes, nós vamos para a casa espírita e nos comportamos com esse comportamento que o Divaldo está nos citando aqui, que ele não tem vergonha nenhuma de ter tido isso. É um aprendizado. O espírito te deixa. É que nem outra vez que aconteceu com ele, que ele estava numa palestra com a Joana e ele não tinha se preparado e não sabia. E a Joana disse, respeito ao público, eu vou te ajudar, mas essa é a última vez, a próxima vez tu vai ficar... Te prepara. Então, muitas vezes a gente não tá para preparar as coisas, a gente fica dizendo, é porque o presidente não quer. É porque, não sei, aquele do grupo não gosta de mim. Porque às vezes tem coisas que a gente precisa ter conhecimento. Como também nós dizemos assim, tem palestrantes espíritas que topam qualquer tema. E muitas vezes não tem, por exemplo, sobre questões de saúde, mesmo que seja a luz da doutrina espírita, tem que ser um médico. Eu não posso falar de uma coisa que eu não tenha conhecimento, que eu não tenha vivência, né? Médico espírita, né? Com relação a um professor, tem que ter quem é da categoria, mesmo que seja a luz da pedagogia espírita, né? Então, ele nos dá um exemplo disso, né? E aí, então, ele realmente fica, né, apavorado, mas aprendeu a lição. Aprendeu. Aí ele volta e começa a estudar a doutrina, começa a estudar à luz da filosofia, da religiosidade e da ciência, que é a ciência experimental da doutrina espírita, que ele não tem nada a ver com a científica alemã, aquela coisa toda, enquanto ele não aprendesse realmente daquilo que ele pudesse falar. Mas ele se deslumbrou e o espírito ainda disse para ele o seguinte, é por vaidade. E eles, não, claro que não é vaidade, é querer passar conhecimentos. Mas não era dele os conhecimentos, né? E aí, mas no fundo ele viu que realmente foi por vaidade. Tanto que isso acontece
E lá no auditório ele tá e o Dr. Bezerra entra para falar com ele e se apresenta. Eu sou o Dr. Bezerra de Menezes. Pronto, isso é obsessão, ele diz assim. Aí diz que várias outras vezes o doutor, ele não acreditava, achava que ele estava sob a influência do mau espírito que queria testar ele, não dava trégua ao Bezerra. Aí nós vamos entrar depois. Perfeito. Cirlane, esse relato que está nos trazendo a Fernanda Faria, se isso aconteceu com o Divaldo, o que deixa para nós? É verdade. Né? O que deixa para nós, né, Cirlane? É verdade. Imagina o que deixa para nós. Aí é o orar e vigiar. Aí é orar e vigiar constantemente, né, Cirlane? Porque qualquer um de nós é passível, né? Claro. Sim, todos nós. E às vezes a espiritualidade deixa para nos testar o nosso orgulho. Porque quantos médiuns que já saíram de casa espírita porque estavam fascinados e diziam que não, que era assim, era o espírito tal, porque não aceitaram a humildade. Diferente do Divaldo, que o cara chamou ele até de burro e ele aceitou. Ele viu que realmente ele tinha pisado um pouco na bola. Mas isso não desmerece o que ele representa para nós tudo, e foi um aprendizado para ele também, para nós ver que nós também somos que nem o Divaldo. Podemos sim falar, podemos evoluir tanto quanto ele, porque ele também teve seus as suas quedas. E é tão importante, né? Tanto ele quanto o Chico, eles não têm vergonha de falar as suas falhas. É verdade. Eles falam pra gente e eu acho muito importante porque a gente também aprende. E como? Né? A gente aprende, diz assim, nossa, eles falharam ali, pra gente tomar cuidado, né? Sim. Também é um exemplo, né? É o que eu estava dizendo, nós não falar aquilo que a gente não sabe. Porque eu sou bambambam, eu tenho que saber tudo, nós não sabemos nada. Nada. A gente se sente muito pequenininho. Cirlane, a próxima. Fernanda, então assim, como foi que o Divaldo Franco teve o primeiro contato com o espírito do Dr. Bezerra? Primeiro foi esse, mas ele não acreditou. E ele foi, 3 meses depois, ele foi visitar o Chico Xavier em Uberaba. E lá, eles conversando sobre tudo, daqui a um pouco o Chico olha para eles, olha, Divaldo, tá aqui o Dr. Bezerra de Menezes. E ele diz, pronto. Se tá aqui, não. Então, se é. E ele te mandou um recado. Que tu não é nenhum pobre bicho. Ou seja, tu não é uma... Até gostei da expressão assim, tu não é uma pessoa de pequeno quilate. O que importa, sobretudo, é a intenção. E não se fingir de bom. Ter uma conduta de tal e qual forma. E o pensamento de outra. Não adianta tu fingir aquilo que tu não é. Mas aquilo que ele teve, aquele precalço que ele teve, não quer dizer que ele não fosse uma pessoa boa. Que ele não era merecedor de receber o Dr. Bezerra de Menezes. Não. Aí ele vai e escreve uma página que ele diz que vai escrever uma página que vai ser seu guia até a morte. Confirmação. Eu não sei em que livro está isso aí. Então, ele começa a sua jornada com Bezerra de Menezes. É assim. Que lindo, né? Muito lindo saber disso, né? E assim... Porque às vezes a gente fica se achando tão pequeno e a gente não é. Nem tão grande que não tenha que aprender e nem tão pequeno que não tenha o seu valor também. Ou possa oferecer o seu trabalho. Porque as casas espíritas que mais perguntam, alguém quer? Ninguém quer nada. Nunca ninguém se acha pronto. Ninguém se acha pronto. Aí vão desencarnar, não estão prontos de novo. Vão encarnar, não estão prontos de novo. Uma coisa, Fernanda, a gente aprendeu aqui, o seu Barão sempre dizia para nós aqui, né? Que quando o trabalho chega, o trabalhador está pronto. Quando chega alguém oferecendo um trabalho para ti... Sim, não vai escolher uma pessoa à toa, né? Já foi a intuição da espiritualidade, né? Mas as pessoas não entendem assim. Não entendem, não. Então, falando em Dr. Bezerra de Menezes, ainda lhe pergunto, Fernanda, como o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele então encarnado, teve o primeiro contato com a doutrina espírita? Bom, quando esteve aqui encarnado aqui na Terra, quando é que teve o primeiro contato com a doutrina espírita? Na verdade, ele era um médico, ele foi político, ele foi presidente da FEB, mas isso depois, né? Ele morava no Rio de Janeiro e tinha um consultório na Lapa, né? Onde ele atendia em cima de uma farmácia de homeopata. Ele era um médico homeopata.
E ele tinha uma doença chamada erisipele, né? Então ele tinha um amigo, como todo mundo tem um amigo espírita. O amigo não falou nada para ele, mas o amigo frequentava um centro espírita em Niterói. E falou pro espírito lá do médium, né, que tinha esse amigo, que ele era doutor homeopata, que ele era muito humano. Porque Dr. Bezerra, quando ele abriu o consultório, ele se deparou com uma zona muito pobre. Então, as pessoas consultavam com ele e perguntavam: quanto é, Dr. Bezerra? E ele já por fim dizia assim: me dá o que tu tem, ou o que tu tinha. Ou não precisa. Ou não precisa. Então, ele viu que aquelas pessoas tinham muitas necessidades. Então, ele também, de uma certa forma, com a sua família, passava necessidade. Então, esse amigo vai lá e consulta, diz que ele tem um erisipele, mas que ele é uma pessoa boa, e o espírito diz para ele: eu vou te dar umas homeopatia, que ele não tem conhecimento total ainda, e tu vai levar para ele, diz para ele que se ele ficar bom, ele vem aqui. E aí ele levou, o amigo levou, todo cheio de dedo, mas o Bezerra aceitou numa boa, e fez o tratamento e ficou bom. Aí o próprio Dr. Bezerra pediu a um amigo médium que o levasse no centro espírita, esse de Niterói, que ele queria agradecer, pessoalmente ele quis conhecer o centro espírita. E aí ele vai, e aí o espírito: está curado? Tô. E ele disse: tu estás curado e eu também preciso das tuas forças morais. Por isso que tu está curado. A cura é porque eu, como espírito, preciso das tuas forças morais. Ou seja, ele queria fazer todo um trabalho, né? Então ele começa então a estudar a doutrina espírita, conhecer o espiritismo, né? Principalmente que tudo que ele tinha dúvidas na Igreja Católica dizia mistério. E ele não entendia como é que Jesus podia ser Deus. Se Deus era pai, como é que Jesus era pai, era filho, era tudo isso. Então, é umas coisas que levou ele a começar a questionar as questões da Igreja Católica, dos tais mistérios, e que a doutrina espírita ele encontrou nas obras as respostas que ele tanto tinha dúvida, inclusive científica. Então ele entra para a doutrina espírita. E ele então faz um ato de fé no Salão da Guarda Municipal do Rio de Janeiro para mais de 2.000 pessoas, a primeira vez que ele vai falar, na época. 2.000 pessoas? Isso foi nos anos 70. Anos 70? 70. Eu acho que é 70. Acho que é. Não é nada. Não é não. No Rio de Janeiro, que nos anos 70 nada, Fernando, eu anotei errado. No Rio de Janeiro, tá? Sim. E ele faz um discurso que atrai muito público, porque naquela época estava tendo uma repressão da questão dos jornais, não tinham liberdade para falar tudo o que queriam, né? E aí ele ficou famoso, né? Todo mundo já queria saber, e ele então começa a escrever sobre o pseudônimo de Max. Então, a Dr. Bezerra de Menezes, ele só se sente realizado o dia que uma mulher adentrou-se o seu consultório e ela estava muito doente. E ele constatou que ela estava com desnutrição e fome. Então ele deu uns remédios para ela e disse que ela passasse na farmácia ali embaixo e mandasse fazer as homeopatias. Aí ela olhou para ele e disse que não tinha dinheiro. Então ele ficou assim, né? Foi nos bolsos, mexeu e não tinha nada de dinheiro. E agora, diz ele, que o problema da criatura era a fome. A desnutrição era por fome. E que também ela tinha filhos que estavam com o mesmo problema. Aí ele estava levantando, como diz Divaldo, todo mundo naquela época tinha um anel de formatura. E o dele era uma esmeralda verde, né? A esmeralda é verde. E que a única coisa que ele lembrou foi que ele tinha aquele anel. Então ele tirou do dedo o anel e deu para ela. Ainda disse: você vai lá na farmácia e o meu amigo vai fazer, que eu trabalhava com ele, vai fazer as homeopatias e ainda vai te dar um dinheiro que tu vai poder comprar comida e melhorar. Aí ela foi. Diz que esse foi o dia que ele mais se sentiu próximo do Evangelho. Se sentiu como um irmão dela. Para ele foi a glória. O que é para uns títulos ou riqueza, né? Para ele a glória foi, mesmo com poucas
possibilidades e ele conseguir ajudar aquela irmã. Então, ele ficou assim, ó, para ele foi uma grande coisa ter feito isso. Foi o que marcou a vida dele ali naquele momento. Ele se sentiu que era um irmão seu. Não tinha parentesco nenhum consanguíneo, mas ele viu que necessitava de muito mais, que as pessoas precisavam de muito mais. Que os valores que a gente tem, morais, é esse. É ver também o bem do outro. E Dr. Bezerra tinha um filho que tinha um processo obsessivo muito grande, muito doente. E aí todo mundo perguntava por que ele não conseguia curar tantas outras pessoas e por que ele não conseguia curar o próprio filho. E ele então sabia, um dia um espírito apareceu para ele, inclusive o obsessor do filho, e disse para ele que o filho não reconhecia ele nunca. Nunca o guri teve um momento, desde que nasceu, de lucidez, de reconhecer o pai e a mãe. É como se ele não conhecesse eles. E aí o espírito aparece para eles, agora sim, já, porque aquele espírito tinha um grande débito, por isso que ele tinha que passar aquela encarnação assim, com o pai até uma pessoa boa, né? E ele então diz para ele, agora sim, eu vou deixar teu filho, só que ele vai morrer, porque havia uma simbiose, uma teia de aranha que a gente chama de subjugação, tão intensa que às vezes quando rompe isso, às vezes por isso que não se rompe, às vezes, a não ser na hora do desencarne, pode levar ao desencarne do espírito, que já está tão envolvido naquele fluido. E aí você corre lá em casa que ele vai reconhecer você. Então ele vai, e quando ele chega em casa, o filho, meu pai, e no que ele diz meu pai, ele desencarna o menino, o filho dele. O filho. Então vocês imaginam, né? A bênção que ele teve de o filho poder reconhecer o pai e a mãe. Porque ele não passou todo o tempo num processo de não reconhecer os pais. Imagina, né? É. E, Fernanda, a gente sabe, né, que tem o filme aí do Dr. Bezerra, né? Que tem. Pessoa que quer conhecer um pouquinho mais. Sim, fora a literatura, que tem vários livros que falam dele, né? Desses irmãos que estão nos assistindo, né? Estão nos ouvindo também. Sim. Podem procurar. Sim. Saber um pouquinho mais. E ainda tem mais um caso que ele conta, que é aí ele era presidente da Federação Espírita Brasileira, e que ele desce as escadas, e quando ele desce as escadas, um homem pede para ele dinheiro. O Dr. Bezerra nunca teve. E aí ele ficou assim, rezou e pediu, o que eu posso ajudar esse homem? Que ele estava pedindo dinheiro, porque tinha pedido emprego, que a mulher também estava passando fome, aquela coisa toda. E aí o Dr. Bezerra foi ele, né, que foi o primeiro a fazer o abraçoterapia. Ele disse, olha, a única coisa, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas tudo que eu tenho eu te dou, que é um abraço que a mãe de Jesus te mandou. E abraça a tua mulher, que ela está doente, que ela vai melhorar. E essa frase, não tenho ouro, não tenho prata, aconteceu isso, dou-te que aquilo que eu tenho, aconteceu com Simão Pedro e João, quando estavam saindo do templo, depois do ofício, havia uma multidão de miseráveis. E o Divaldo se refere que até hoje, às vezes, a gente encontra miseráveis nas portas dos templos, né? E aí, ele não tinha nada para dar. Então, ele vai e diz para um deles que pediu dinheiro, que era um paralítico, um inválido. Ele disse, não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo que eu tenho te dou. E vai e abraça e cura o inválido. E assim começa Simão Pedro as curas naquela época, né? Então ele fez a mesma coisa e o cara pegou e foi. Passou-se uma semana ou duas, ele voltou lá na Federação Espírita Brasileira e abraçou não, ele, o senhor lembra de mim, o Dr. Bezerra? Não, que ele lidava com muita gente, né? Eu sou o moço aquele, porque ele estava todo bem vestido, limpinha. Eu sou o moço do abraço. Que o senhor me disse que a mãe de Jesus me deu mandou o senhor me dar um abraço. E eu cheguei em casa, abracei a minha mulher e no outro dia ela estava bem. E o meu vizinho da frente começou a fazer uma obra na casa e me contratou, ele era pedreiro. Me contratou, eu ganhei dinheiro, eu estou bem agora de novo e vim aqui devolver o abraço para o senhor. Porque pode ser que a mãe de Jesus também lhe ajude, porque o senhor é tão pobre.
Aí o Bezerra pensou com ele mesmo, no meu caso, não é agora, né? Mas ele achou assim, interessante, porque eu vou lhe abraçar, já que comigo funcionou, a mãe de Jesus me ajudou, agora vai ajudar você. Né? Não entendendo qual era o significado de todas as dificuldades do qual o Bezerra de Menezes passou. Perfeito. Cirlane. É muito interessante tudo isso. E então, assim, é a sexta, né? A sexta, isso. Pergunta. Então, Fernanda, assim, ó, quais os fatos mais importantes que marcaram a vida do Dr. Bezerra de Menezes quando ainda encarnado? Seria esse do coisa e da mulher, né? Porque realmente foi assim, e a morte do filho, quanto ele foi abençoado. Às vezes a gente procura bênçãos, procura coisas e acha que Deus só atende quando a gente pede as coisas que a gente quer. Ele não pediu nunca pela cura do filho. Nunca. E ele curou os outros. Como é que pode? Santo de casa não faz milagre, aquele ditado que a gente diz. Ele não, entendia, porque né? ele entendia a situação, né? Mas ele teve a bênção de o filho desencarnar e reconhecê-lo como pai, né? Coisa que outras vezes a gente acha que um abraço não é nada. Um beijo não é nada, parece que tu tem que dar coisas. Que tu tem que ter coisas e não ser pessoa. Quantas vezes a gente não tem uma coisa para dar para alguém, mas tu ora por aquela pessoa. Quantas pessoas estão nos presídios, que estão saindo às vezes do presídio, já matando outros? Ora pelas pessoas. Há uma coisa que é grátis, é a prece. Ninguém precisa te ensinar, porque tu não precisa, só tem... A maior prece do mundo é aquela do Pai Nosso, que é adotada por todas as religiões, mas mesmo que eu não saiba o Pai Nosso, eu ore com as minhas palavras com quem está conversando com Deus e com Jesus, porque eles estão próximos a nós. Eles não são nenhuma entidade que estão lá longe, que não vão nos ouvir. Coloca sentimento. Coloca sentimento, coloca amor. E Dr. Bezerra, ele fez o que? A abraçoterapia, que hoje é adotado, começou lá nos Estados Unidos, não sei o quê. A necessidade que as pessoas têm, às vezes, é um abraço. Não é nem alimento, não é nem tanta coisa assim. Porque a gente só olha para com os outros achando que é só as coisas materiais que vão resolver. Às vezes não é. Né? Porque tem pessoas que têm tanta coisa material e viram alcoólatras, drogadiços. E aí tu pergunta, mas por que essa criatura virou isso? Se tem tudo, o que é o ter tudo? Aí ele pode ter tudo, mas ele pode não ter um ser que zele por ele, que veja os seus anseios, as suas dificuldades. Por que eles vão procurar um endeusamento nessas coisas, na drogatização, na sexualidade, uma fuga, né? No álcool? Por quê? Porque a base, que é a família, está doente, não é? O abuso sexual, né? Fora que a gente traz muitas coisas de reencarnação passada, que os pais, por não ter conhecimento, não se dão conta. Aí depois diz assim, como é que aconteceu comigo? Onde é que eu errei? E às vezes a gente até nem erra, mas a gente às vezes, pela ignorância, como a gente sabe, às vezes tem pais que eles tentam fazer o melhor, mas não conseguem. Mas tem que sempre orar, pedir conhecimento, pedir alguém que os oriente. Tem coisas públicas, né? Tem vários locais públicos que tu pode procurar orientação para sexualidade, para drogatização, para que se tu está vivendo isso ou para não viver isso, né? Um rádiozinho, uma televisãozinha, qualquer coisa que tu consiga te informar. Mas é que isso tem que sair da tua acomodação. É isso, senão não vai dar tempo do resto. Perfeito. Além de médico dos pobres, quais tarefas marcaram a vida deste espírito? Ele foi político. Dr. Bezerra de Menezes. Ele foi político, ele foi médico e também presidente da federação. E ele também trabalhava em políticas públicas também. Ele também tinha o lado do trabalho, que não era só ser médico. Dizer que espírita não pode ser político, que isso é aquilo que as pessoas dizem. Vivei como os homens da sua época. Só não se deixe corromper pelas coisas da época. Eu posso ser político e não ser corrupto. Correto. Como é que nós podemos dizer que todos os políticos são corruptos? Não se sabe.
Tu não pode tirar a primeira pedra, né? Mas a necessidade que tu veja desde criança para onde é que tá indo as tendências dos teus filhos, né? Porque às vezes o corrupto de amanhã é aquele que roubou um chiclete e a mãe não achou que tinha problema nenhum, porque era só um chiclete. Sim. Ou porque levou o brinquedo de outra criança e não devolveu. Como se aquilo não tivesse significado nenhum. Ah, é criança. Não é. Ali pode estar um espírito milenar. Então, Fernanda, como é que foi a recepção do espírito Dr. Bezerra de Menezes ao desencarnar quando chegou no mundo espiritual? Bom, primeiramente ele passou aquele período que todos, e aí quando ele acorda, a Celina, que é um espírito de autoescola, que trabalha direto com a Mãe de Jesus, leva ele até uma sacada e mostra ele sendo aclamado lá embaixo, que as pessoas que ele ajudou, os espíritos que ele tinha ajudado, tanto desencarnado como encarnado quando ele era médico, eram gratos a ele. E ele disse que não merecia. Passado um tempo, ele é homenageado pelos espíritos no Brasil, tá? Os espíritos guias do Brasil, inclusive o Ismael. E nesse, o Chico Xavier conta, né, que ele, em desdobramento, tá? Ele foi levado a este lugar. Então, essa homenagem que foram fazer para o Dr. Bezerra de Menezes tinha em torno de 5.000 pessoas entre encarnados e desencarnados. Ou seja, os encarnados estavam em desdobramento com o Chico. E o Chico era um desses. Então, ele conta que ficou assim, encantado. O lugar onde foi feito era num lugar de natureza linda. A gente acredita que possa ser na Amazônia, que é onde a gente tem maior potencial de beleza, e é onde foi feita a reunião dos espíritos por ocasião das diretrizes a serem tomadas, né, que tem no livro A Caminho da Regeneração, sobre a pandemia, né, que ali se reuniram, e Manuel Filomeno de Miranda relata isso. Então ele disse que chegou lá, era um lugar bonito, parecia o Coliseu local. Então ele diz que chegar lá era uma beleza natural, havia era um coliseu decorado, músicas de violino no ar, e tinha, entoando o Salmo 23, e cerca de 200 vozes de criança. Então todos os espíritos falaram, homenagearam ao Bezerra, e ele só escutando. E aí vem a Celina, que foi enviada novamente pela Mãe de Jesus para comunicar ao Dr. Bezerra de Menezes que ele poderia escolher, entre tantos planetas que ela falou para ele, onde ele queria reencarnar. E ele, então, no seu discurso, que ela já tinha falado para isso, ele disse que não merecia tudo aquilo. Porque ele tinha muita perseverança e agradecia à Mãe Santíssima por essa oportunidade. Mas que enquanto houver uma lágrima, um coração partido no Brasil, que ele gostaria de ficar no Brasil. Enquanto um de seus irmãos chorasse ou tivesse com o coração triste, ele queria ficar no Brasil, se assim ela o consentisse. E Celina diz a ele que então Maria Santíssima, porque ele era muito devoto dela, ia respeitar a decisão dele. E ele não disse no planeta Terra, ele disse especificamente no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E com ele tem cerca de 200 médicos que atendem toda a América e inclusive o Brasil na espiritualidade, na equipe dele. Então, quando houver uma lágrima, daqui eu não sairei, com toda a evolução que ele tem. Esse eu acho que é a mensagem mais linda, que até a próxima seria a mensagem, já nós estamos no horário, seria essa. Que ele dá o exemplo de que ama nós que estamos aqui. E Edivaldo se atreve a dizer mais, que ele pode ser considerado também um dos guias do Brasil, que Ismael é o maior, mas que Dr. Bezerra de Menezes também
é um daqueles que ama essa pátria. Fernanda, gostaríamos de ficar contigo aqui mais tempo, porque a gente fica assim fascinado, a gente fica assim, né? E fica, Muito bom. hipnotizado por tanta informação. Querendo saber mais um pouquinho. Mas a gente tem que respeitar aqui o horário aqui da rádio, assim, em nome de toda a nossa equipe, né? Queremos, assim, juntamente, Celane, queremos agradecer a nossa amiga que agradeço pela oportunidade. Fernanda Farias por vir até aqui, né? Ter estudado esse belíssimo tema do livro Jesus e Nós. Muito obrigado. Que até a gente tem esse livro na livraria, viu? Exatamente, esse livro você pode procurar na livraria da Liga Espírita Pelotense, que atende horário comercial, de segunda a sexta-feira. O livro Jesus e Nós, ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes, psicografado pelo médium Chico Xavier. Esse livro... Desculpa, Divaldo Pereira Franco. Obrigado. Não, isso acontece. A gente está falando dos dois. Falando dos dois. Então você encontra esse livro na livraria da Liga Espírita Pelotense, né, que fica na rua Andrade Neves, no número 981, a 30 metros do Hospital da Beneficência. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, porque realmente a vida desses dois é um exemplo para todos nós que podemos ter capacidade sim de chegar lá. Verdade. Cirlane, obrigado mais uma vez pela tua também brilhante participação aqui nessa maravilhosa entrevista. Obrigada, Madeira. Obrigada aos nossos amigos e amigas ouvintes e que estão nos acompanhando ali pelo Facebook do Terceiro Milênio, já dizendo que essa entrevista vai ficar ali, gravada. Exatamente. Pra gente dar uma olhadinha. Então o Terceiro Milênio chega ao seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do seu diretor-presidente, jornalista Jorge Malhão, agradecer a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, esse competente técnico da comunicação aqui da Rádio Tupãssi, Sidney Coelho, agradecer também ao nosso técnico de TI, responsável por essa transmissão também pelas plataformas digitais, Cláudio Leão. Mais uma vez agradecer a brilhante presença da nossa convidada Fernanda Farias e a você, amigo e amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Muito obrigado. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 19 horas, e nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha assim, um final de terça-feira maravilhosa, mas aquela semana cheia de alegria, uma semana com muita saúde, uma semana com muita tarefas no trabalho, nas suas atividades, com muito êxito, mas não esquecendo, muito trabalho do bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.